Olá, se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo. Se já é de casa, bora para mais um vídeo. Eu quero compartilhar hoje com você um pouquinho do nosso culto de criança que teve como tema o segredo da melancia. Esse tema é muito abordado aqui no YouTube, tem muito conteúdo. Meu Deus, que foi? A Bela passou correndo ali. Eu já fechei a porta, mas a porta abriu, aí eu deixei aberta mesmo. Então, mas vai, volta aqui. Foca aqui na aula. Então, eu vou compartilhar um pouquinho com você do segredo da melancia. Olha só, o que tem de tão admirável numa melancia? As crianças, elas gostam de imaginar, de ver cores, sabe? Elas gostam de aquilo novo. Então, a gente tem que se reinventar. Uma mulher chamada Keila Araújo, uma jovem, uma missionária, teve essa inspiração vinda de Deus de compartilhar o plano da salvação através das cores da melancia e dos seus componentes. Vou citar para você alguns desses componentes, né, da melancia. A gente começa falando sobre o segredo. Que segredo é esse que essa melancia tem? Meu Deus do céu, menina correndo pra lá e pra cá. Olha só, como ela é grandona. Alguém consegue comer uma melancia sozinha? Claro que não. Aí nesse momento, a gente entra com uma melancia na história. Você já começa contando a história, falando para as crianças que vai contar um segredo da melancia para ela. Aí você vem com a melancia grandona e a gente já vai de princípio falar sobre a grandiosidade de Deus. Deus é grande, a melancia também é grande. Deus, ele é grande e ninguém come uma melancia sozinha. Aí você vai citar já aquele versículo que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou Jesus, seu único filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. A melancia, ela é grande. Ninguém consegue comer uma melancia sozinha. Ou seja, precisamos compartilhar. Assim também é o amor de Deus. Ele é grande. Ele é tão grande que ele ama a mim e a você. Sabe? Você vai se referir à criança. Deus, ele ama você e ele me ama. E esse grande amor precisa ser compartilhado. Você concorda que o amor de Deus é doce? O amor de Deus é grande, assim como a melancia, e também é doce, assim como a melancia. Ela tem vários segredos, essa melancia. Um dos segredos é que ela é docinha. Nós acabamos de falar do amor de Deus. A melancia é doce, assim como o amor de Deus. Já perceberam uma coisa? Você vem com a melancia. Se você estiver com fome, com sede, basta comer melancia, que passa a fome e a sede. A melancia nos dá saciedade. Apenas uma melancia pode alimentar muitas pessoas. Aí você vem com o versículo-chave dessa lição, dessa história. E eu fiz ele também em formato de melancia, olha só. Salmo 107, 9, diz assim: porque Deus, ele, né? O versículo fala ele, aí eu coloquei Deus, né? Porque ele, quando o versículo se trata de ele, está falando de Deus. Então, para que as crianças venham ter um maior entendimento, eu já coloquei porque Deus. Mas na Bíblia, a gente primeiro, para passar para as crianças o versículo, a gente começa com a Bíblia. Isso já é a fase de memorização do versículo. Meu Deus do céu. Você faz a introdução da história, contando sobre o segredo da melancia. Aí você já vai direcionar as crianças para a memorização do versículo. A primeira vez que você lê o versículo, você abre a Bíblia e você fala assim: olha, crianças, vamos ler agora o versículo-chave de hoje. E esse versículo está na Bíblia, a palavra de Deus, onde só tem verdade. Aí você vai lá, já marca o versículo, abre o versículo e lê a primeira vez para as crianças na Bíblia. Aí você prepara esse visual para ler e memorizar com as crianças de forma mais lúdica, né? Uma forma mais colorida.
Dessa forma você faz o versículo. Eu fiz dessa forma, da melancia, né? Que é a história da melancia. Aí vai passar para as crianças o mesmo versículo que eu já li antes, né? Que é esse que eu já tô falando para você, o Salmo 107, versículo 9, que fala sobre Deus sacia e satisfaz plenamente o faminto. Aí você vai explicar, né? Eu acho que foi gravado aqui nesse vídeo, se eu não gravei durante a história, você vai explicar o que é o faminto. Porque quando a gente explica, quando a gente conta um versículo para as crianças, elas não sabem o significado. Então, se eu falo assim para as crianças, porque Deus sacia o sedento e satisfaz plenamente o faminto. Se eu simplesmente falar isso para as crianças, elas vão ouvir, elas vão repetir, mas elas não vão entender. Por quê? Porque elas não sabem o significado das palavras. Por isso, após ler o versículo, após colocar o versículo, seja no seu painel, ou na sua lousa, ou no seu varalzinho, você precisa explicar as palavras para que as crianças entendam. Ou seja, para que você passe uma lição para as crianças, você precisa ter se preparado antes. Se você não sabe os significados, não tem como você ensinar para as crianças. Por isso, quando for preparar a sua aula, estude em casa, procure o dicionário, pegue a Bíblia, vá procurar o significado das palavras para que você possa passar para as crianças uma mensagem com excelência, para que não venha ser só mais uma história que essa criança vai ouvir e para que não seja um tempo perdido, porque se eu passo um versículo desse e eu não ensino às crianças o significado do versículo, elas não vão entender, elas não vão aprender e elas não vão vivenciar a palavra de Deus, porque elas não conseguem compreender essa palavra. Por isso que nós tratamos de forma mais simples com as crianças, para que elas venham entender de forma infantil, de forma simples. Esse versículo que a gente como adulto conhece plenamente, conhece grande, né? Quem conhece a Bíblia conhece os versículos e os significados. Mas se você não conhece, procure a Bíblia e também procure um dicionário bíblico para que você venha entender as palavras e venha explicar para as crianças. Pronto. Citei o versículo, as crianças memorizaram, eu expliquei o versículo, continuo direcionada à história que vai contar o segredo da melancia. As crianças já sabem que a melancia é grande, assim como o amor de Deus, e a melancia é doce, assim como o amor de Deus também é doce e tem que ser compartilhado com outras pessoas. A melancia ela é cheirosa, ela não engorda, ela não faz mal à saúde, não aumenta o açúcar e nem tem gordura no sangue. Melancia só faz bem. Além dela ser uma fruta colorida, ela tem uma linda flor, olha só. Sim, é verdade, a melancia tem uma flor. Você já viu a flor da melancia? Eu nunca vi. Nós nunca vimos, sabe por quê? Porque ela é rara. A cada colheita de melancia, a plantação dá uma única flor. E sabe qual é a cor da flor da melancia? Amarela. Olha só. O que nos lembra essa cor tão linda? A cor amarela. O que nos lembra a cor amarela? Aí você vai começar, olha só, a falar sobre o plano da salvação. A cor amarela. A cor amarela nos lembra o céu, as ruas de ouro. Aqui, ó, a gente também fez essa melancia, ó, com a flor da melancia e com as ruas de ouro, o céu, que nos lembra o local onde Deus preparou para os salvos. Aí você vai ler a Bíblia e vai se identificando com a palavra e compartilhando com as crianças, mas existe algo que nos impede de desfrutar da promessa. Qual é a promessa? Que o Senhor nos prometeu que prepararia um lugar para nós estarmos juntos com Ele, que é o céu. Pois a palavra de Deus diz, porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos pecaram e estão afastados da glória de Deus. Quando a gente abre a melancia, o que tem escondido dentro dela? Quando a gente abre a melancia, o que tem escondido dentro dela?
Tem semente, tia! Isso mesmo. Os carocinhos pretos escondidos dentro da melancia. Esses carocinhos impedem que a gente venha saborear a melancia. Vamos precisar tirar todos os caroços. Nesse momento, se você tiver uma melancia, você pode abrir a melancia e ir ali com as crianças, né? Se forem poucas crianças, você pode ir ali ir tirando com elas, né? Comendo a melancia. E aí você vai mostrar, né? Os caroços, elas vão ver os caroços. E você vai, nesse momento, falar sobre o pecado. O pecado é exatamente assim. Ele estraga tudo, nos impede de ter comunhão com Deus, nos impede de desfrutar da doçura de Deus. O pecado nos afasta de Deus, crianças. Mas Deus teve uma grande ideia. Deus, ele enviou o seu único filho para morrer por nós na cruz, para derramar o seu sangue. Nós já estamos na cor vermelha, olha só. Já falamos das ruas de ouro, já falamos do pecado que nos afasta de Deus. O que é pecado, crianças? Aí você vai conversando com eles. Pecado é tudo que desagrada a Deus. Pecado é tudo que me afasta de Deus. Pecado é roubar, é mentir, falar palavrão, bater no colega. O pecado nos afasta de Deus. Mas ele teve uma grande ideia. Você pega a Bíblia, vai lendo os versículos. Eu estou tentando fazer um vídeo menor, mas é como a história ela é tão grandiosa, né, tão rica, que eu não consigo tirar tantos detalhes. Mas você vai explanando as cores da salvação com os versículos. Aí você agora está na cor vermelha. Deus vai te dar sabedoria, Deus vai te dar paz, Deus vai te dar alegria, estratégia. E as crianças vão entender da forma que você passar para elas. Medite na palavra de Deus antes, leia a Bíblia, ore, se consagre. A gente fica nervosa, eu fico nervosa quando eu vou contar a história para as crianças. Por quê? Porque é uma responsabilidade. Eu estou compartilhando a palavra de Deus com as crianças. Se eu compartilhar alguma coisa errada, eu vou estar responsável pelaquilo que eu passei para elas. Então, eu fico nervosa também, assim como você. Mas o Senhor vai nos dar paz, vai nos dar graça e a gente vai conseguir compartilhar da melhor forma possível para que elas venham entender. Podemos viver a promessa de Deus porque Ele enviou o seu Filho para morrer na cruz, para derramar o seu sangue, e o seu sangue nos purifica de todo pecado. O sangue de Jesus precisou ser derramado porque nós estávamos afastados de Deus. O pecado nos afasta de Deus. E sem derramamento de sangue, não teria remissão do pecado, não teria perdão. Nós não teríamos como voltar a estarmos próximos de Deus se não fosse o seu Filho vindo à terra sem nunca ter pecado. Jesus nunca pecou. Ele veio e ele morreu na cruz, derramou o seu sangue por mim e por você. Ele se sacrificou para que nós fôssemos perdoados, lavados com o seu sangue e estivéssemos novamente pertinho de Deus. Aí nesse momento você vai tirar os caroços da melancia e as crianças vão começar a comer a melancia. E olha só, depois que você se alimenta, você fica cheio de Deus, você está forte, saciado, não sente mais fome, não sente mais sede. Vai aparecer aquela parte branquinha da melancia. Mostre para as crianças o preto pecado. E já sumiu. Por quê? Você tirou as sementes da melancia. Nessa hora vai aparecer a parte branquinha. Está tudo limpinho. Por quê? Porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. O sangue de Jesus nos lava o nosso coração. E aquele coração que era sujo foi lavado pelo sangue de Jesus. Quando a gente se arrepende, quando você diz assim, Senhor, eu pequei, mas eu me arrependo. Me ajuda a não pecar novamente, me ajuda a me dar força para viver diferente, para a partir de agora ser uma nova criatura. Você vai explicando para as crianças de forma mais simples, de forma mais... Tem palavras que às vezes fogem do pensamento na hora da história, mas Deus vai te dar graça. Creia, não tenha medo, não fique ansiosa, não fique preocupada. Se alimente da palavra, que quando você for estar diante das crianças, Deus vai te dar a palavra certa no momento certo. E já estamos finalizando, olha só.
O sangue de Jesus nos purifica. Jesus morreu, mas ele ressuscitou ao terceiro dia. E assim nós podemos ter vida. Nós nos aproximamos de Deus novamente através do sangue de Jesus. E o nosso coração que era sujo fica branquinho, fica limpinho. Aí você pode cantar aquele louvor com eles. Meu coração era sujo, mas Cristo aqui já entrou. Com seu precioso sangue, tão alvo sim o tornou. E diz em sua palavra que em ruas de ouro andarei. Ó dia feliz quando eu criei e vida eterna eu ganhei. Meu coração era sujo. Aí você vai cantar, eles vão amar, eles vão amar. Então, essa forma diferente de compartilhar a palavra de Deus, usando a melancia, se alimentando com a melancia e também alimentando a alma dessas crianças com a palavra de Deus. Nós temos muitos recursos para serem usados, para serem explorados. Tem muitas formas de você contar a história. Tem aqui no YouTube muitas formas, eu não sou a única pessoa. Já faz bastante tempo que essa história está aqui no YouTube e agora o Senhor nos deu a oportunidade de estar aqui compartilhando com as crianças e eu vim aqui para o canal para também compartilhar com você. Agora eu vou te mostrar algumas coisas que a gente usou, né? Eu já mostrei a história, essa história que foi a gente que fez, foi eu e a pastora que fizemos. Ela é toda de EVA, a gente fez a parte de trás com EVA preto para dar firmeza, a parte da frente que tem uma barra de EVA verde, a branca, a vermelha, as bolinhas foram feitas de caneta, aí as partezinhas também, ó, a cruz, o sangue de Jesus, o coração escuro, sujo de pecado, Jesus ressuscitado, o coração limpinho, a flor, a melancia, o céu. E quando nós recebemos a Cristo no nosso coração, nós iremos crescer na presença de Deus, assim como uma árvore que cresce, que dá frutos, lendo a palavra, orando, obedecendo ao Senhor. O nosso coração já está limpinho e agora nós iremos crescer como uma árvore, iremos dar frutos, lendo a palavra de Deus e assim alimentando outras pessoas. Vai passar para as crianças que após o momento que elas aceitam a Jesus, após o momento que elas reconhecem que são pecadoras e que recebem a Cristo no coração, que creem em Cristo no seu coração, assim elas vão ser uma árvore verdinha, verdinha, assim como a casca da melancia, verdinha, e elas vão dar frutos. O que é dar frutos? As nossas atitudes. Quando a gente aceita Jesus, as nossas atitudes são diferentes. O nosso modo de falar muda, o nosso modo de agir muda, porque agora a gente vive uma vida diferente, guiados pela palavra de Deus. Esse é o final da história, né? Já tinha tava até debaixo do papel ali, quase que ele fica. Mas essa é a última parte do livro Sem Palavras, que é a cor verde. Essa história, na verdade, ela é para ser contada no final de uma sessão de histórias. Se você for procurar a Primórdio, né, quando a missionária Keila, ela explica o segredo da melancia, ela vai contar que essa história ela é para fechar um clube bíblico. O clube bíblico é um clube de 5 dias, é um clube de férias, e você fecha essa festa, esse clube,